Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Para você que curte quadrinho, para você que curte RPG, seu lugar é aqui com a gente, hein? Confere o nosso material aí, dá uma assistida nos vídeos e se você curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma das resenhas. Toda segunda e quarta, 6 da tarde, tem vídeo novo, ora sobre quadrinhos, ora sobre RPG, mas sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional, um comentário interessante para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver analisando aqui, beleza? Então, sem mais delongas, a nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai comentar este jogo aqui, Tiny Dungeon, lançamento agora de 2021 da Retropunk Publicações. O Perdido no Tempo já gravou um vídeo sobre Tiny Dungeon. Não sei se você já ouviu falar sobre esse jogo, mas ele é anunciado como um RPG minimalista, com poucas regras, com sistema direto, que serve de porta de entrada para novos jogadores, né, quem quer conhecer um pouquinho do RPG, mas também tem muitos atrativos para quem já joga mais tempo, para os veteranos. Se você quer só sentar ali e ter uma partida rápida, uma one shot, sem ter que ter uma preparação pesada, levar horas fazendo ficha e tal, Tiny Dungeon é muito bom para isso. Então, se você quer abordar esses outros aspectos do jogo, eu vou deixar o card aqui do nosso vídeo sobre Tiny Dungeon para você conferir. Aqui eu vou adentrar no livro, a gente vai dar uma passada geral aqui, comentando algumas coisas de regra e de sistema e destacando os pontos interessantes que vão ser o diferencial do Tiny Dungeon. Tudo certo? Então vamos lá. Para a gente começar o nosso papo aqui do Tiny Dungeon, eu vou mostrar para vocês o que vem no kit completo do livro para quem de repente tiver interesse em adquirir. E se você tiver esse interesse, sugiro que dê uma olhada aí na descrição do vídeo que vai ter uma dica bacana para você adquirir esse kit com desconto. Então vamos lá. O Tiny Dungeon kit completo ele vai ter o livro físico, o PDF do livro, tá? Vai ter também um outro PDF extra só com microcenários, a gente vai comentar um pouquinho sobre microcenários mais na frente. Vai ter também um grid riscável, para quem curte usar miniaturas, né, para visualizar ali a cena, o combate. O Tiny Dungeon, ele não é um jogo voltado para miniatura, tá? Mas para quem quiser usar, tá aqui o grid. E o grid vem também aqui com a questão das distâncias, né, o próximo, perto e longe, que é uma regrinha que a gente vai comentar também um pouquinho ao longo do vídeo. E para finalizar, ele vem também com 3 D6. Tiny Dungeon é um sistema que só usa D6. Ele é uma variação do Tiny D6, tá? Então, esse é o kit completo para quem de repente tiver afim, se interessar, quiser conhecer mais a fundo, enfim. Entrando aqui propriamente no livro, o que a gente tem para comentar? Inicialmente, tenho a dizer que ele não é um livro muito grande, muito longo. Ele tem 120 páginas, mais ou menos. Você consegue ler tranquilo numa tarde. É uma leitura bem agradável. O livro é bem diagramado, tem umas ilustrações legais também. Então é uma leitura muito gostosa de fazer. E o que a gente tem em relação a sistemas aqui? Bom, eu estou falando aqui desde o início que é um sistema simples, né, que é um sistema direto. E assim, uma prova disso é que na orelha do livro você tem aqui o resumo do resumo das regras, tá? Então, nas duas orelhas do livro, tem tudo o que você precisa saber para começar a jogar e para levar a sua campanha, a sua aventura solo, a sua one shot, enfim. Então, tá tudo aqui. E serve como um guia rápido ali. Você não tem que ficar catando na página do livro e tal. Já tá aqui na orelha, basicamente, tudo o que você precisa saber. O sistema, como eu estou alardeando aqui desde o início do vídeo, ele é realmente muito simples. Por que eu digo isso? Você vai ter 2 D6 na sua pilha de dados. E se você tiver alguma vantagem naquela situação específica, uma vantagem que está ali na descrição da cena, ou algum poder específico que te dê vantagem, em vez de jogar 2, você vai jogar 3. Se você tiver desvantagem naquela ação, por qualquer motivo, em vez de 2, você vai jogar 1. Pronto, é isso. O resto são pequenas variações sobre isso, sobre esse teste padrão, mas realmente não tem muito além disso para comentar em termos de sistema, beleza? Sim, e se você tirar 5 ou 6, é um sucesso. Você só precisa de um sucesso,
não precisa esquentar a cabeça com isso, 6 explosivo, não, precisa de 2 sucessos, não. 2 dados, às vezes 3, às vezes 1, 5 ou 6, sucesso. Acabou. É isso. O resto é a construção do personagem, são os cenários, enfim. Então a gente vai seguir adiante aqui, já mostrando um pouquinho do livro, né? Ele vai começar aí fazendo algumas considerações iniciais, falando um pouquinho, explicando um pouquinho, né, qual é a proposta do Tiny Dungeon, né? Vai explicar aqui como é que joga, a questão dos testes. Olha só, você vai ter aqui meia página, mais um pedaço aqui. Basicamente uma página ele já te explica como é que funciona o sistema, porque é realmente muito simples, né? Você vai ter aqui a questão dos testes de defesa e testes de combate, que vão seguir o mesmo padrão, né? Sem grandes novidades aqui. Vai falar um pouquinho de movimento e tal, aquelas coisas, mas isso é mais para quem for querer usar miniatura ou grid. No geral, não precisa perder muito tempo com isso, não. Você vai ter aqui aquilo que eu mostrei para vocês, olha, que é uma regra opcional, inclusive, das zonas de combate, que é o próximo, perto e longe, né? Na verdade, isso é mais como se fosse uma regra geral, um guia para você se orientar ali na hora do combate. Não é nada que você tenha que fazer grandes anotações, assim, nada disso. O sistema ele realmente preza pela simplicidade. E ele vai te dizer aqui que tipo de armas, né, você pode usar nessas zonas de combate. Porque também tem isso, o sistema é bastante simples, ele vai ter armas de corpo a corpo leve, né, uma espada, uma adaga, alguma coisa assim. Corpo a corpo pesada, uma alabarda, uma lança, uma arma de 2 mãos, enfim. Você vai ter a magia e você vai ter ataques à distância. É isso. Não tem muito mistério, né? Aqui a questão dos pontos de vida, como é que você recupera, como é que você morre, enfim. Isso geralmente é definido na criação do personagem. Você vai ter aqui um pouquinho sobre magia. A magia é interessante a gente comentar também no Tiny Dungeon, porque ao contrário de outros sistemas, e especialmente os sistemas de fantasia medieval, como é o caso, Tiny Dungeon não tem uma lista de magias. Tiny Dungeon não tem círculos de magia, Tiny Dungeon não tem nada disso. E aí, como é que fica? Não fica? Não. Porque ele é um jogo voltado também para a interação entre mestre e jogador. Então, isso é uma coisa que vai ser definida, a magia em si, de comum acordo entre mestre e jogador. Obviamente, o mestre tendo a palavra final. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é que isso funciona, você vai ter ali no Tiny Dungeon o estudante de magia. Isso aí é um traço, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente do que é isso, mas só guarda essa informação. Um traço, que é o estudante de magia, que vai ter acesso a magias mais poderosas, geralmente vão estar em pergaminhos. Então o cara vai ler o pergaminho ali, vai gastar o pergaminho e vai lançar a magia e acabou. Agora, que magia é essa? Aí é o mestre que vai dizer, ó, você tem um pergaminho de bola de fogo, você tem um pergaminho de ressuscitar. Só tem que ter esse cuidado de reservar essas magias mais poderosas para os pergaminhos, né? E para quem é estudante de magia. O outro traço seria o tocado pela magia. É como se fosse aquela magia inata. Mas você não vai ter acesso a essas magias mais poderosas. Ao invés disso, você vai ser capaz de influenciar o ambiente ali, tipo como aqueles pequenos truques ali, acender uma luz, mover um objeto, alguma coisa assim. Mas, de novo, isso são só regras gerais, assim, uma orientação que precisa ser definida entre mestre e jogadores, né? De como é que vai funcionar, que tipo de magia vocês vão ter acesso. Ah, mas eu quero lançar uma magia, como é que eu jogo? Teste padrão, 2d6, acabou. É sempre isso. Que mais? Existem alguns outros traços que vão simular algumas das outras classes, né, de jogos de fantasia medieval. Você vai ter o Orador de Feras, que vai ser mais ligado para a natureza e tal. Mas isso, como eu estou dizendo insistentemente aqui, são só orientações. Mestre e jogador precisam definir isso, de preferência no início do jogo, né? Claro. E a gente chega aqui, finalmente, à criação do nosso aventureiro, ou da nossa aventureira, que é bem simples também. Você vai ter aqui
as heranças, né, que eles chamam, tá? Você vai ter humanos, os Fey, que vão ser os elfos, e aqui mesmo no início você já vai tendo algumas informações sobre o que essa herança te dá em termos de jogo. Então aqui você vai ter os pontos de vida, se você vai ter algum traço específico, por exemplo, os elfos, eles começam com especialização em arco, isso é um traço, tá? Você vai ter aqui anões e goblins, né? Alguns com características especiais, olha, o anão enxerga no escuro, os goblins são ágeis, aí ele vai te dar uma regrinha adicional aqui. Os Salimar, essa herança é diferente, eles são tipo uma salamandra, né? E eles têm, por exemplo, olha um negócio interessante, eles têm cura pirotérmica ou cura criotérmica, eles podem ser curados pelo fogo ou pelo gelo. Isso tudo você vai definindo aqui na criação do personagem. Você vai ter os arvorídeos, né, que precisam de luz do sol para se curar, enfim. Então tem uma série de detalhezinhos interessantes que começam a dar o perfil, a cara do Tiny Dungeon, né? Você vai ter os ursos de armadura, os Karhu, né, os lagartinos, enfim. Essas são as heranças. E aqui você vai ter os traços que eu tanto estou falando. É aqui que você vai dar o diferencial do seu personagem. Você vai escolher uma quantidade X de traços, salvo engano são 3, deixa eu só conferir aqui. Exatamente. 3 traços, né? Você vai primeiro escolher a sua herança, depois você vai escolher os seus traços aqui a partir da lista, né? E aqui você vai diferenciando, customizando o seu personagem, né? Você vai ter aqui, por exemplo, ele ser um artista marcial, ele ser um brigão de bar, ser um estudante de magia, ser um especializado em armadura, enfim. E isso vai te dando algumas regrinhas adicionais e às vezes te dá alguma vantagem, né? Por exemplo, eu falei da especialização dos elfos com arco, né? Se você for especializado em arco, né, você vai ganhar pontos de vida extra, enfim, pontos de vida extra não. Você vai ganhar um dado a mais para jogar, né, no seu teste de ataque, enfim. Cada traço vai ter uma regrinha específica para te ajudar a construir o teu personagem, né? Fora isso, você vai ter também em seguida aqui, você vai escolher com que tipo de arma você vai ser proficiente, tá? Aquilo que eu falei, arma de corpo a corpo leve, pesada ou armas à distância e magia também, se for o caso. Depois você vai dizer, aí já é uma parte mais descritiva, que não tem muito a ver com regrinha de sistema, né? Você vai falar um pouco sobre a sua família, porque você não começou a sua vida como um aventureiro, né? E você vai ter no final a sua crença. O que é essa crença? É tipo uma frase que te define, um mote, algo pelo qual você pauta a sua vida. Por exemplo, ele diz aqui, sempre encontrarei uma solução diplomática. Isso pode ser a sua crença. O ouro pode comprar felicidade. A minha espada fala por mim. Ou seja, é uma frase que vai te definir o teu modo de agir, vamos dizer assim, durante o jogo, né? Então isso tudo você vai definir na hora que você estiver criando o seu personagem, né? Juntamente com as outras características que eu citei aqui. Alguém pode estar se perguntando, vem cá, mas e a armadura? Tem armadura no jogo? Tem armadura no jogo. Você pode escolher o tipo de armadura que você tem, mas em termos de mecânica do jogo, ela não tem muita influência, tem quase nenhuma influência, melhor dizendo. Só se você escolher um traço específico lá que ela vai ter uma serventia. Então ela é muito mais para você montar o visual do seu personagem do que para você ficar anotando ali bônus ou enfim. E isso é interessante também porque é uma grande mudança em termos de como você encara a armadura no jogo, né? Geralmente a gente já faz o personagem pensando no tipo mais poderoso de armadura que ele vai poder usar para, né, aguentar mais dano e tal, não sei o que. Então no Tiny Dungeon ele tira um pouco isso. Até porque, e esse é um outro detalhe interessante, todos os ataques no Tiny Dungeon, não importa o tipo de arma, vão causar 1 ponto de dano. Prezamos pela simplicidade aqui no Tiny Dungeon, é o que eu estou falando desde o início do vídeo. 1 ponto de dano. Acabou. Tanto que os seus personagens eles não vão ter muitos pontos de vida. Vai ficar ali, sei lá, 6, 7, 10, por aí. Cada ataque tira 1 ponto de vida. Simples assim.
E você vai ter, claro, poções e maneiras de recuperar os seus pontos de vida e tal. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que o sistema ele é todo pensado para você, de repente, investir mais num roleplay, num visual bacana para o seu personagem, de como você de fato imagina ele, do que ficar se preocupando com regra de armadura, porque eu queria usar essa, mas não posso, eu prefiro aquela porque me dá um bom... Não, não tem isso. Então, nesse ponto, ele potencializa o seu roleplay, a sua criatividade na hora de montar o seu personagem. Bom, aqui ele vai ter algumas regrinhas opcionais aqui, se você quiser controlar o nível, a quantidade de itens que cada personagem pode carregar, mas é opcional. Você tem uma outra regra aqui opcional também de durabilidade, né, dos objetos, das armaduras, das armas, enfim. E um pouquinho falando sobre quem vai mestrar o jogo, né, algumas dicas de como conduzir uma aventura, uma campanha, enfim. E aqui, na página 44 das 120, acabaram-se as regras. Daqui para frente é só bestiário, né, com uma quantidade grande de inimigos aqui para você usar, né, bestiário e microcenários. O livro básico, algumas outras regras opcionais, se você quiser complicar o que não precisa ser complicado. E os microcenários. Os microcenários, na verdade, isso é uma coisa interessante de falar também, o Tiny Dungeon ele não tem um mapa do mundo, né? Ele não vai descrever ali as regiões, nada disso. Ele vai ter os microcenários. Os microcenários eles vão ser tipo como se fossem ganchos de aventura, né? Alguma coisa específica ali, mas assim, não vai descrever lugar, não vai descrever nada. Por exemplo, uma tribo de goblins e tal, se eu quiser jogar com uma tribo de goblins, ou enfim. Então ele vai te dar esses ganchos de aventura, algumas regras opcionais em determinados microcenários, né? E vai te dizer como você pode usar isso numa aventura. Né? Uma tribo de goblins que eu falei aqui. Você pode jogar de goblin, você pode ser inimigo dos goblins, você pode encontrar os goblins para se unir a eles, enfim. Então é nessa pegada do jogo. Então o livro básico aqui, ele vai trazer 6 microcenários e aquele PDF extra que eu falei vai trazer mais 13 microcenários. Então assim, em princípio você já começa com um material extenso para jogar várias aventuras individuais, ou se você quiser, não acredito que não vai ter problema nenhum de você conseguir conectar esses microcenários e ir desenvolvendo o seu próprio mundo. Nesse ponto, o Tiny Dungeon, na minha opinião, ele pode ser visto um pouquinho como um sistema genérico, porque você pode, com pequenas adaptações, usá-lo em qualquer outro cenário ou trazer qualquer tipo de ambientação para o Tiny Dungeon, né, fazendo as devidas correções e tudo mais. Inclusive, se você quiser desenvolver o seu próprio cenário, o seu próprio mundo, acho que o Tiny Dungeon também é uma boa opção pela simplicidade das regras e pela velocidade com a qual você vai conseguir desenvolver esse cenário com a ajuda dos seus jogadores, né, criando o cenário a cada aventura, a cada campanha, enfim. Bom, essas eram as considerações sobre o Tiny Dungeon, espero que vocês tenham curtido. Né? É um RPG bastante interessante, acho que vale a leitura. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixe seu like. Se você não curtiu o vídeo por algum motivo, deixe seu dislike. Só nos informe o que foi que você não gostou para a gente tentar melhorar nos próximos vídeos, beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima resenha. Falou, pessoal!